Bom, eu queria... Ou então, e depois eu digo, não se preocupa com isso, tá ligado? Tá, obrigado. Na nossa conversa de hoje, a gente fala com a Aveline. Eu devo chamar de Aveline ou Aveline? Pode, a minha mãe me chama de Avelim, por causa do sotaque mais carregado. Então, assim, tanto faz. Tá ótimo, Aveline, né? Meu pai que é paraibano. Uma minha Eu amiga... não mudei dela, é Avelim. Aveline, né? É. A minha família de paraibanos e nordestina É o entenderia. E aberto, né? É, a Aveline mesmo. É. Mas com a Aveline Buniacá... Mas pode chamar de Avelim ou Ave, porque senão Ah, ninguém vai entender. tá bom, Aveline, então. É. Então, a Aveline é socióloga, é especialista nas discussões sobre questão de gênero, sobre raça e, bom, em diversos sites que eu consultei, eu também fui informado de que você também costuma e tem discutido com frequência problemas, questões relacionadas a ensino de religião. Eu queria, antes de começar a conversar com a Aveline, pedir para que ela se apresentasse. E você fica à vontade para fazer sua apresentação como achar. Então, eu sou Avelim Buniacá Cambiuá. Meu povo Cambiuá é do sertão pernambucano, mas eu moro em Belo Horizonte. Moro na cidade há algumas décadas e trago essa luta de dizer que quem migrou, quem não está mais no território, não deixa de ser indígena, não precisa ter aquela ideia de que o indígena tem que ser o Papa Capim. Eu acredito muito no dinamismo das nossas culturas e estar na cidade, ocupando alguns espaços que da academia, ou então da própria fala mesmo, da escrita, você fala, eu me posiciono, eu tenho senso crítico, eu existo enquanto cidadão, fora daquele estereótipo, daquele quadradinho que tentaram colocar os povos indígenas, e que aquele que não cabia no Papa Capim, então não era mais indígena, sabe? Tipo dois extremos, não é? Ou é aquele lugar do bom selvagem, de Iracema, ou é aquele demônio que não existe, que vem para deturpar, inclusive até em algumas leituras do Darcy Ribeiro, a gente vê ele falando de indígenas que eram tidos enquanto estavam corrompidos, indígenas corrompidos, né? Então, eu quero falar disso nessa minha identidade, porque eu sou uma mulher indígena que mora na periferia. Então, esses encontros de mundos, né, que são muito possíveis, e ao mesmo tempo que é um lugar também de desafio, que eu fiz ciências sociais, me tornei professora, e fui entrando por essas vias da discussão de gênero e raça, e sem querer eu fui entrando para as vias da questão do discurso do fim do preconceito à liberdade religiosa e acabei me dedicando mais à minha tradição religiosa, que é o Toré, que é a tradição religiosa do meu povo cambiuá, que é a força dos encantados, do maracá, de algumas tradições nossas, mas não era a intenção. A intenção era só estar nesse lugar da pesquisa, mesmo da aula, do ensino, e da questão da voz política, desse lugar de gerador e produtor de conhecimento. Esse lugar da espiritualidade foi vindo mais depois que não tinha outro jeito de manter a sanidade na cidade se não fosse vivendo dentro do meu tempo, que não é esse aqui. Aí acabou que não teve jeito. Eu tive que começar a falar da espiritualidade. Aveline, deixa eu lhe perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente, para que elas se situem. Você falou que você vem do sertão pernambucano e a sua etnia Cambiuá. é Tambiuá. Você pode falar um pouco sobre a região em que ela está situada e como você foi parar em Belo Horizonte, tão distante Sim.
das suas origens, né? Como foi parar é muito fácil, porque o povo nordestino, o povo indígena do Nordeste, de modo geral, tem 400 anos de contato. E teve uma negação de identidade muito grande. Então, o indígena foi se tornando um pop sertanejo comum. O mesmo que Luiz Gonzaga cantou. Tanto que minha mãe sempre gostou muito de Luiz Gonzaga. E a gente sempre ouviu muito Luiz Gonzaga. Porque era o canto desse sertanejo, que é um indígena, que foi impedido de, inclusive, ter direito à sua identidade. E aí, da história dos indígenas do Nordeste, compartilha muita gente comigo, né? De migrar para o Sudeste. Então, o meu pai, peão de obra, teve uma obra lá no Rio Mochotó, lá perto da aldeia, que não era onde está demarcada agora, né? Agora a gente não tem todos os espaços que eram de ocupação territorial indígena, não estão demarcados. A aldeia Baixa de Ainda Alexandra, que é dessa origem, que é onde está o povo cambiuá, em algumas terras maiores, de maior extensão, tem também em Nazário, vários outros demarcados também. Mas esse pedaço do Mochotó também era território tradicional, Jeritacó também era, que inclusive o povo que deu o nome ao que eles chamam desse município, Jeritacó, e não é nada muito antigo, 1880 alguma coisa, 1822, não é coisa assim absurdamente. Só que lá deram no Nordeste que não existia mais povos indígenas. Então deram um decreto, em Pernambuco, inclusive, que não existiam mais indígenas no Nordeste, estava dado por extinto. E essa integração na marra, na sociedade comum. Empobrecimento, né, porque as terras foram tomadas mesmo para poder virar pastagem, virar esse coronelismo que a gente sabe que existe até hoje lá. Claro. E as fugas dos povos tradicionais para serras e brejos. E essa migração em massa. Então, você vai ter aí o povo na década... Minha avó é de 31. Você tem uma ideia. Eu fico olhando pensando, nossa, mas viu muita coisa. Aí, essas levas de flagelado, sem identidade, sem terra para plantar na seca. E aí vão fazer essas grandes obras lá, enquanto meu pai vai enquanto peão, e conhece minha mãe, né? Sou a caçula de 3 irmãs, e a gente sai aí viajando com as obras. Então eu nem vim parar em Belo Horizonte de primeira. A gente veio e voltou várias vezes. Então, onde a obra ia, a gente ia. É uma história do brasileiro comum, principalmente migrante do Nordeste. É onde que ele vai virar peão de obra. E a sua identidade, no caso nosso, enquanto indígena, para ela ser sustentada em tantas migrações, né, como diz dentro do vocabulário da antropologia, tanta diáspora, tem que ter muito sangue, sabe? E aqui em Belo Horizonte, eu descobri um grupo muito grande de outros indígenas de várias regiões do Brasil e da América Latina, na mesma situação, de estar fora do seu território, longe dos seus, com a sua vivência, com seus saberes, com a sua ancestralidade, trabalhando muitas vezes com o artesanato ou com o letramento racial, que é isso que eu proponho fazer com que as pessoas entendam sobre quem são os povos indígenas, a diversidade, a riqueza, os valores da nossa arte, da nossa linguagem, da nossa beleza. Nós somos um povo que age com o fim de embelezar. Essa é a função dos povos indígenas, é embelezar. E quando o povo indígena deixa de cumprir essa função, a gente fica feio, triste, com fome. Isso acaba com a nossa riqueza, nega os nossos saberes, a nossa floresta vai embora, os rios, os valores da Mãe Terra vão embora. E a gente se reuniu num coletivo que chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. A gente se organiza em várias etnias. Aqui em Belo Horizonte, todos estão nesse processo, né? Também muitos há várias décadas já. Tem parente que mora em Belo Horizonte há 50 anos, gente, né, que faz parte do coletivo são mais idosos, outros que são avós, né, e tem toda uma geração nascida em Belo Horizonte, de várias etnias, né, do norte, do nordeste, do sul, vários parentes, e da América Latina. E a gente se reúne e se organiza, inclusive, nessa retomada de direitos também. Dentro das demandas do bem viver dos povos indígenas na cidade, o direito de expor o seu artesanato, o direito de andar trajado sem sofrer
nenhum tipo de discriminação e negação de prestação de serviço, como que a gente já viveu muito aqui, quando os parentes vão pegar um ônibus. Ai, ela operou, tá toda negócio. Aí. Eu estou vendo que você tem uma visita constante. Um felino. Quer participar. É ótimo. Então, essa luta, então, são vários mundos que precisam se encontrar e trazer essa harmonia, né? Desse equilíbrio de poder viver com a nossa cultura. Ela operou, tadinha. Ela operou? Está toda operada. Trazer a nossa cultura empoderada mesmo, da forma que nós somos, sem depender de atravessadores para isso. Trazer a nossa cultura enquanto beleza, enquanto afirmação da nossa identidade de uma forma que não precise passar pelo crivo, né, dos antropólogos, o crivo daquele não indígena com seu indômetro, dizendo que você pode ou não usar o celular, que você pode ou não usar um cabelo diferente, que você pode ou não andar na cidade, ter um título universitário, aqueles que querem medir o nosso pertencimento a partir de medidores que são só deles, que nem nos cabem. Então é isso. Essa luta entre vários mundos e essa conexão para trazer mesmo essa harmonia, que é possível sim manter a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa ancestralidade, mesmo nesse mundo louco, nesse moinho, e mesmo nesses lugares onde tudo é muito fluido, a gente pode, sabe, fluir, né? Como água mesmo. Eu queria lhe perguntar, você mencionou o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. Isso. E eu sei que você também é assessora, ou você foi assessora parlamentar, daquilo que é conhecido como Gabinetona, né? Que é o gabinete das vereadoras do PSOL, né? A candidata, que é a Áurea, foi candidata agora, né? A Áurea Carolina e a Falabella. Eu queria pedir para que você falasse um pouco sobre como tanto o Gabinetona quanto o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, como é que ele atua, o que ele faz, enfim. Então, esse Comitê Mineiro, o Comitê Mineiro é esse coletivo, né, que eu estava aqui falando, com alegria, que é esse encontro, né, que é esse lugar de não estar tão só na cidade, né, e de um fortalecimento que vem desse lugar de encontro, mas também vem desse lugar de busca por políticas públicas, né? Então, esse coletivo que reúne mais de 23 etnias, da última vez a gente apanha muito com esse negócio de listagem. Da última vez eram em torno de 60 famílias, porque a gente estava fazendo esses corre por causa da pandemia, né? Então, a gente teve que se organizar no papel do branco, vamos dizer assim, né? Para poder dar conta fizemos campanhas, enfim. E esse coletivo, então, a gente se reúne para se fortalecer, tanto do ponto de vista, né, de acesso aos direitos, quanto do ponto de vista espiritual também. A gente já fez muitos almoços juntos. E a organização também para os direitos com relação à geração de renda, que é o artesanato, né, que é um dos mais importantes. E a gente se ajuda mutuamente dessa forma como encontro mesmo sendo de etnias diferentes, mas se organiza principalmente nessa defesa por direitos. E aí que entra, inclusive, a Gabinetona. Foi quando eu me candidatei em 2016, fui a primeira candidata indígena da cidade de Belo Horizonte, e assim, sem saber nada de política institucional, partidária, e sem nenhum puto, e só um cartão de ônibus. E aquilo foi esquisito demais, muito esquisito. Muita coisa eu faria diferente, muita coisa eu não faria diferente. Mas abriram portas, né? E eu fui compor a Gabinetona, trazendo as demandas da população indígena invisibilizada aí o tempo todo, né? E aí, então, nós escrevemos vários projetos de leis, como PL da indumentária, que foi essa situação que eu estava falando, de a gente sofrer constrangimento nos lugares, por estar de cocar, por estar pintado de genipapo, por estar com o traje tradicional, de não ser atendido, de o ônibus não parar. Então, a lei da indumentária visa nos proteger enquanto no nosso uso tradicional
e também responsabilizar aqueles criminosos, porque o que eles alegam é um estranhamento, mas esse estranhamento não é admissível. Nós temos o direito a nosso traje, a nossa indumentária, passou em primeira instância, na segunda votação, a bancada evangélica é extremamente forte na cidade de Belo Horizonte, extremamente esquisita, inclusive você vê aí o resultado das eleições, você vê como Belo Horizonte é incoerente, né? Elege Duda Salabert, a mais votada, a mulher trans, e em segundo lugar, um capirotinho do Bolsonaro, sabe? Então, assim... Bom, aqui no Rio é o Tarcísio, seguido de um miliciano, né? O primeiro e o segundo colocados na Câmara agora. É muito doido, né? Assim, tem a ver também com essa polarização, né? Exato. Mas Belo Horizonte tem um problema de... eu brinco muito, eu gosto de falar mal dos mineiros do Belo Horizonte, nesse sentido, porque ele é aquele que quer sair do armário, mas tem medo, né? E no Nordeste, não, as coisas são mais pau, pedra, né? Ainda mais Pernambuco, né? Mais ainda, né? Vido, e aí a gente ficou olhando assim. É muito... As pessoas não botam a cara, não botam. Você mencionou um evento assustador, que é o ônibus não para num ponto de ônibus se você estiver usando artefatos indígenas. Aí não eu entendi? Não para. Os ônibus não param. O Uber, os aplicativos, Uber 99, enfim, os aplicativos cancelam, fingem que não viu, passa direto. Então, esse projeto de lei, inclusive, prevê essa responsabilização com multa. Então, olha, você vai pagar pelo seu racismo. Não tem como. Nós apresentamos também na Delegacia de Crimes de Racismo. Temos um projeto de Centro de Referência Indígena, que é esse lugar de encontro desses parentes que vêm. Para você ter uma ideia, Belo Horizonte, uma capital dessa, não tem FUNAI. Então, não tem FUNAI. Os parentes chegam e falam, parente, né? Encontra os parentes lá na praça, né? Quando pode se expor na praça. Agora a gente já teve muito problema com a apreensão do artesanato, por exemplo. E os parentes perguntam, onde que é o FUNAI aqui, parente? Não tem FUNAI. Como assim não tem? Não tem FUNAI. Não tem FUNAI. Então, esses 8 mil indígenas que moram em Belo Horizonte e região metropolitana, mais essas outras centenas de milhares que transitam por BH, não tem referência de nada? E essa é a proposta do Centro de Referência Indígena. Então, a partir da gabinetona, da Cida e da Bela, da Áurea e da Andréia, que estão, né, agora nas 4 esferas, agora nessa reeleição mudou um pouco o quadro, mas a gente acredita que vão dar seguimento às políticas públicas estruturantes para os povos indígenas, porque a gente não era ouvido do ponto de vista de uma existência. Então, se você não existe demanda. Não tem demanda, não tem política pública, não tem política pública, não tem dinheiro. E aí que a gente entra chamando atenção para esse lugar dentro da política institucional. E são mulheres, né, guerreiras, que estão aí levando com muita seriedade, mas acredito que muita coisa vai mudar. Inclusive, tem questionado muito a questão dessas organizações da própria esquerda. Mas vamos fluindo, né? Não vamos ser aqueles que gostam de ficar só fazendo análise e não põem, né, a cara, né? Então, vamos nos aquietar e observar. Eu queria lhe perguntar, porque lendo algo sobre você e a atuação do comitê, e ouvindo você falar, parece muito claro que as mulheres são as protagonistas desse movimento. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso me interessa. Eu gostaria de saber mais. É verdade, Guilherme. Olha, eu não tinha me atinado para isso, mas é verdade. A gente tem vários parentes lá, vários guerreiros, mas eles praticamente obedecem às nossas ordens. É altamente hierárquico. Então, lideranças mulheres, real. São todas mulheres, liderança, né? Sim, parente Cuna, parente Uaraldo ali, parente Carajá, Adriana. A gente tem vários parentes, teve Tupinambá, Bachacali, é real. Essas são as mulheres. Não foi proposital. Hã? Não foi proposital. O que é mais interessante ainda, foi naturalmente ocupado
Tanto, Foi. ótimo. Com relação à sua etnia, algo assim você desconfia que... eu estou forçando a barra, assim, quer dizer, a tendência é que seja, de fato, protagonizado por lideranças mulheres. Historicamente teria sido assim na sua etnia? Isso é reconhecidamente? Não, historicamente não. Historicamente tem uma questão bem fechada, assim, dos homens estarem sempre à frente. Eu lembro muito bem, assim, que essa contaminação do coronelismo, essa coisa da Igreja Católica também pesava muito. A minha avó, Naí, né, essa guerreira, viu a força encantada. Ela teve vários filhos de pais diferentes, não casou. Eu sei que isso pesava. Sei que isso pesava, assim. E o fato da minha mãe ter casado muito cedo, né, 14 anos, isso é uma das coisas que eu questiono, e as mulheres também falam, elas não vão casar mais tão cedo, vão estudar, e eu fico também, sabe, em cima, bora! Não vamos casar agora, só se quiser, mas assim, de casar também não precisa parar de viver, né? E as meninas mais jovens e as mulheres também, as mulheres mais velhas também, nesse suporte, falam, não, vamos, o máximo que a gente puder fazer para que não seja uma opção no sentido de... Porque acaba que o casamento é uma opção de sair da situação de muita vulnerabilidade das mulheres, do sertão, principalmente. E muito jovens, né? Então, eu faço essa força assim e acredito que elas têm se posicionado cada vez mais nessa direção. As lideranças das mulheres, assim, porque antes ficava sempre elas fazendo tudo, nós fazendo tudo, mas na calada, né? Na miúda, né? Como diz, né? E eles ali pegando quase tudo pronto, praticamente, e só dando cabo, né? E aí, das nossas mães, avós, sempre nessa situação. E essa minha avó, por ela ter essa história de não ter casado, e para minha mãe foi muito importante para ela casar muito jovem, as nossas gerações não precisam repetir isso. E as mulheres estão indo para a universidade muito mais do que os homens. Então, você vê aí uma diferença grande de estudantes indígenas, homens e mulheres. A proporção de mulher é muito maior. Então, tem acontecido uma mudança, uma revolução que vem a partir das mulheres, e vem a partir das mulheres mais jovens e mais velhas nesse encontro geracional, né? E também, engraçado, das mulheres mais jovens ouvindo os homens mais velhos, ouvindo os anciãos, sabe? E eles querem nos contar, inclusive, o que não fazer. E eles contam rindo do tanto que eles eram ruins. Do tanto que eles eram ruins, é isso que você falou? É, eles contam rindo, fazendo piada, mas que hoje a gente tem uma leitura de que aquilo era muito machista, que aquilo era violento, que aquilo não poderia nunca acontecer hoje. E eles querem contar, no sentido de, olha, não é que eu tenho orgulho do que tudo, não, mas olha como que era. E entendendo que não precisa mais ser assim, né? Que as culturas são dinâmicas, que toda uma situação de vulnerabilidade que nós mulheres ficamos não precisa ser perpetuada. Sim. Isso é muito interessante, um aprendizado assim, intergeracional também. Deixa eu lhe perguntar sobre a sua experiência no espaço mais institucional da atividade política ligada ao partido, que é o PSOL. Como é que eu queria saber de você como é que isso é, tanto do ponto de vista de uma indígena quanto de um sociólogo indígena. Eu quero dizer com isso assim, como é que vamos dar curto-circuito para cabeça. Como é que o indígena, tanto no movimento contrário, né, do partido com relação à questão identitária, como é que você foi absorvida pela política institucional partidária e como é que você atua nela, tendo se tornado parte dela? Sim. Ela me é um motivo de muitas inquietações, a política partidária.
porque ela é de uma incoerência muito grande. E da cosmovisão indígena, incoerências tão grandes não podem conviver. E a política partidária te obriga ou quer tentar obrigar a conviver com incoerências que, para mim, são muito difíceis de gerir. A gente vê o movimento indígena vindo de um lado, estava muito se fortalecendo, depois com a pandemia deu uma enfraquecida, um pouco antes da pandemia também já havia dado uma enfraquecida, cedendo algumas negociáveis, cedendo por uma maior visibilidade e enfraquecido, a gente entra aí em umas eleições com partidos que não dão prioridade para as pautas indígenas, e aí você tem um grande número de indígenas em partidos de direita, e o movimento indígena não sabe como se posicionar, porque é um partido de direita que, a nível nacional, nos mata, nos garimpa, eu falo nos porque nós somos a natureza, nos devasta, e aí, a nível municipal, vem dizer que eu vou ser um prefeito ou um vereador desse partido que está tudo bem? Então, aí tem duas situações extremamente difíceis, delicadas de se lidar, porque, do ponto de vista indígena, enquanto mulher indígena dentro de um partido, filiada a um partido, vejo que esse partido, o PSOL, de esquerda, não valoriza essa presença indígena dentro do partido. Não valoriza. A gente teve a Sônia Guajajara enquanto co-candidata à presidência em 2018. Da vice-presidência com Bolsonaro. Sim, em algumas candidaturas que foram à frente, como a Shirley Pancará em São Paulo, mas é muito frágil, muito, muito frágil. Nunca, nessa atual conjuntura, você teria uma presença indígena majoritária, como não teve. E os outros partidos de esquerda também não fazem não fazem também esse esforço, né? Tem que ver. O próprio PT, inclusive, você tem uma presença grande de indígenas candidatos, mas você não tem indígenas eleitos. E em contrapartida, pela direita, sim. O número de indígenas eleitos, inclusive, Marco Chucuru, prefeito e pesqueira. Pois é. No Nordeste. Pelos republicanos. Sim. Então, a gente tem situações extremamente delicadas, porque é importante que o povo indígena avance e o movimento indígena avance, mas a gente está ficando preso a essa questão partidária de uma forma muito negativa. Então, é importante que o processo expanda para que a gente consiga fazer, ou para que seja realmente acolhido na esquerda, os povos indígenas de fato, ou que a gente possa fazer candidaturas independentes. Porque isso seria a libertação. Porque se eu for esperar que esse partido vá dar condições de disputa com uma certa igualdade interna, isso pode demorar demais. Isso pode ser muito prejudicial, porque os povos indígenas têm urgência em estar nos lugares de tomada de decisão para que a gente resolva questões por nós mesmos. Então, eu fico numa situação muito delicada, porque, enquanto sociólogo indígena, eu faço essa leitura mais ampla de que nós, indígenas, estamos perdendo do ponto de vista político por causa de partidos, por causa dessa fragilidade de um sistema eleitoral que não foi feito pensado para nós, para a nossa presença ali. Então, nós ficamos completamente cercados por ideologias completamente divergentes que não nos contemplam a hora nenhuma. A esquerda também nunca foi nossa amiguinha. A gente tem Belo Monte feita no governo Dilma. Poxa vida. A gente tem aí o governo de PT em Minas Gerais que fragilizou a todas as leis da mineração, que já eram frágeis, e ainda mais ainda depois com o Rogério Correia. A gente tem memória. A gente tem memória. É o povo que tem memória, e zelamos pela nossa memória. Então, do ponto de vista, enquanto sociólogo indígena, acho que nós estamos perdendo de conseguir, se a gente não tiver maior autonomia. A gente precisa, sim, de candidaturas independentes, sair fora desses partidos. E do ponto de vista, enquanto mulher indígena dentro de um partido, se esse partido de esquerda, eu tento indigenizar esse partido, letrar, falar, olha, nós existimos, nós temos muita força, nós podemos trazer mais. Mas caso não seja possível, a gente não pode fazer também
desse letramento, o sofrimento, né? Então, acredito que, enquanto socióloga no Brasil inteiro, os parentes indígenas estão perdendo por fazer alianças mal feitas. Enquanto participante do PSOL, eu espero que o PSOL cresça mais no conhecimento dos povos indígenas e no maior apoio a esses parentes indígenas de luta, para que eles não tenham, inclusive, que ficar indo correr atrás desses lugares horríveis em que negam a nossa existência e que vão querer ali usar os parentes, por mais que os parentes falem, não, nós precisamos, claro, estar nesses lugares, precisamos estar nesses lugares, com certeza, mas não dependendo de gente que querem nos ver mortos, né? Torcer muito para você. É muito deprimente, né? Tudo. Não é? É muito, muito. Você tem que pensar que não precisava ser tão incoerente, né? Poderia ser simplificar a vida, poderia ser mais simples. Eu queria te fazer... Bom, eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas eu vou te fazer algumas perguntas, assim, que eu tenho particular interesse que você aborde. Que linda ela! Sim, tá aqui. Você, no início da nossa conversa, falou sobre algo que eu tenho especial interesse e que tem a ver com o encontro de visões muito distintas de mundo, visões culturais e horizontes de vida que são muito diferentes. E você mencionou algo que me chamou atenção, que provavelmente tem a ver com eu diria até que uma tecnologia cognitiva, uma tecnologia mental, que é de que o mundo tem que ser belo, e o mundo indígena, ou, enfim, de uma certa perspectiva, o que está sendo defendido é estético, mais do que qualquer outra variável, enfim, não é econômica, não é isso, não é aquilo, não é prática, não é fundamentalmente estética ou algo assim. Isso foi o que me pareceu quando você... eu queria recuperar, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Gostei dessa tecnologia mental. Nós gostamos de tecnologia, né? High-tech, super high-tech. É bem legal. Eu estava vendo o movimento negro falando do afrofuturismo, aí a gente começou a criar também, nós falamos, então nós somos indígenas pós-modernos. Exato. É disso mesmo que eu estou falando. Porque quando você vê, a gente sempre gostou, né, das cores, das plumas, da miçanga, da pintura, do desenho, do grafismo, do som. Tudo nosso tem beleza, desde o nosso... Só para usar mesmo, né? Só uma questão de uso, pode ser só um... Mas eu quero que tenha um desenho, eu quero que tenha uma aparência. Pode ter beleza nas coisas mais simples. E quando a gente vai perdendo nossa identidade, a primeira coisa que se apaga é a nossa beleza. Quando você vê, né, o parente ser impedido de usar o quê? A sua beleza, ser impedido de usar o seu cocá, o seu traje. Por que a nossa beleza incomoda tanto? Porque a nossa beleza, ela afronta, a nossa beleza cura, a nossa beleza traz de um lugar lá atrás, onde eles não quiseram ser, onde eles não quisessem que existisse. Assim, não pode, não existe indígena mais, esses bugres, ou esses... tudo que tentaram falar para dizer da gente ser menos, tem muito a ver com uma negação de uma identidade que tem medo dessa beleza, né? Dessa luz, sim, que chega e que não é nem sempre fácil de ser decodificada, né? E aí isso dá um nó na cabeça dos estudiosos, dos antropólogos. Eu vi muito na academia, quando alguns parentes se sentiam muito... E na época que eu entrei, não tinha ainda as cotas, então só na especialização que eu fui ter parentes lá no campus, lá na UFMG, e em cursos diferentes. A gente se encontrava no intervalo para poder ir para o mato e comer, dar risada, fazer fumaça, bagunçar. Mas, assim, não na mesma sala de aula. E eu via que esses parentes, no começo, também não queriam mostrar sua beleza. Então, quando estava com a cara com genipapo, fazia força para ficar mais
desbotado para desbotar o genipapo. Ah, ó, vamos para aula assim mesmo, qual é? Sabe? E aí de tiara, e de cocar, não é nem sempre, mas o porquê não da nossa estética está presente. Não tem um porquê sim, tem um porquê não. Por que não? Qual é? Qual é? O que te incomoda? O que você não quer mexer? Que a minha presença, que a minha beleza traz, que incomoda? É culpa católica? O que é? Sabe? Por que eu não posso estar aqui e existir enquanto pessoa indígena, inclusive no que eu trago na minha beleza? Né? Então, enquanto eu penso como esse lugar, né, que nós existimos com o fim de embelezar, eu acredito que em todos os aspectos. Os povos indígenas existem com o fim de embelezar as relações, a nossa medicina da floresta, que ela é muito ligada, né, a coisas simples, por exemplo, uma cuia que eu vou tomar um medicamento, ele é bonitinho sim, ele não vai ser uma seringa, ele não vai ser um copo de plástico, ele tem beleza sim, faz parte. Eu quero uma fumaça chegando do cachimbo, eu quero sim poder ter penas bonitas e ver que tem beleza em cada detalhe. A gente gosta da beleza. A beleza nos é curativa, é harmônico. Essa harmonia nos cura. E a gente quer trazer essa harmonia para todos os espaços. A gente não tem que estar lá. Ah, o indígena, para ser indígena de verdade, só se ele estiver lá no mato, nu. Quem me dera poder estar lá nua. Mas não posso. Estou aqui. E aqui também vai haver a beleza. Vai haver a minha cultura, vai haver o meu sagrado. Vai haver o meu maracá, vai haver a braveza da onça, vai haver a bagunça também dos caiporas da vida. E vamos estar presentes, né? Nesse desafio de existir entre mundos. Muito bom. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Você fez uso de um termo para se referir a uma tradição religiosa em seu povo. Qual é esse termo? E você pode, resumidamente, contar para a gente em que ele se baseia? Se ele é politeísta ou monoteísta? Se ele está mais ou menos Ele direto? é lindo. Fale um pouco sobre... Ele faz parte dessa coisa toda que eu estou dizendo, de beleza, né? Ele é lindo. É o toré. Toré. O toré, ou a fé simplesmente na força encantada, né? E que é compartilhado por a maioria dos povos indígenas do Nordeste, do sertão, principalmente, o povo cambiuá, o povo capinauá, o povo pancararu. O povo pancararu, inclusive, que também tem seus praiá, que é aquele traje enorme, feito de caruá, né, que é essa fibra aqui, dessa bolsa aqui, o aió. E... Não, esse aió não é de caruá. A roupa do praiá que é de caruá. E as penas, os penachos, toda a beleza, o som do maracá. E a gente acredita que essa força encantada, que é onde se baseia essa fé, essa espiritualidade, é essa presença desses ancestrais conosco aqui, conosco nos guiando, dando direções e dando, inclusive, instrumentos para a gente se harmonizar nesse mundo, nesse aqui terreno. Né? Então, existem ferramentas, né? Então, eu posso, através dos cânticos, das rezas, de honrar essa ancestralidade, de honrar esses ancestrais, esses que vieram antes, de pedir orientação e acreditando real, né, que eu estou em contato com esses mais velhos. E é uma outra frequência de tempo, aliás, né? Não é esse tempo romano, né? Nem sei de onde que veio esse calendário. É romano? Tá mudo. Tá mudo. Agora que eu vi que eu estava mudo, perdão. É porque fica carro passando aqui do lado. Esse calendário se estabiliza no século, enfim, no século XII ou XIII. Sim, é muito recente aqui. Ele é muito novo. Enfim. Tá bom. É só um minutinho, minha filhinha tá fazendo um negócio. Vai lá. Foi buscar uma régua, já foi. Tá tentando estudar em casa, ninguém dá conta. Então, há entre outras ferramentas, um calendário próprio.
Sim, porque assim, tem várias festas e vários encontros que não tem nada a ver com, com nada de. Com esse calendário aí romano, esse aí que você estava falando que tem alguns séculos, né? Então, dias de saudar, alguns mais velhos que encantaram, dia de praiar, dia de festas e haveres que são de santos católicos. E tem também como chama? Padroeiro católico. Uhum. De Alexandre é São Francisco de Assis. Né? Eu acho bonito que a gente gosta de um bicho. Gosta de um bichinho. Às vezes até discuto não, né? Evito discutir, mas já fui questionado por pessoas do movimento vegano dessa nossa relação. Ah, vocês dizem que amam os animais, vocês comem, usam as penas. É uma relação toda outra. É uma relação completamente outra mesmo. Que não é, né, de exploração dos animais, é uma relação de sagrado. Mas nenhum tipo de relação de sagrado não quer dizer que não interfira também na vida do outro. E vida e morte são conceitos totalmente diferentes para nós também. Enfim, esse toré, essa religião, essa espiritualidade, ela está ligada a esses conceitos de vida e morte, né? De presença, de continuidade, de segmento, de eu poder dar continuidade ou não a caminhos que os meus ancestrais começaram lá atrás. Aí eu mudar caminhos de gerações daqui em diante, como eu estou dizendo, essa questão, como eu disse antes, a questão das mulheres, né? Então, é uma ligação muito estreita entre vida e morte e esse caminho que pode-se dizer, né? Esse caminho entre mundos, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre... Você tem utilizado muitos termos de uma língua que eu não sei se ela está viva, morta, ou semi-morta. Eu fiquei muito impressionado. Ou se eu inventei, né? Você acabou de inventar. Falasse um pouco sobre isso. Isso é uma das coisas que eu tenho abordado. Eu mencionei um termo agora, tecnologia mental, né? E as línguas... Vou anotar, gostei. Porque as línguas naturais são tecnologias cognitivas muito poderosas. Elas não são só ferramentas para o mundo, estados internos mentais ou atividades, né? Elas são verdadeiros... São regiões por onde nós nos movemos, né? Enfim, linguistas gostam de dizer que as línguas constituem horizonte de perguntas que você pode formular sobre a vida, sobre a natureza. Eu tive, por exemplo, no passado na África do Sul, lecionando, e fiquei muito impressionado com o fato de que qualquer aluno da graduação, pós-graduação que eu encontrava, era poliglota. Ele sabia a língua do colonizador, inglês, eu estava conversando com ele em inglês, mas ele sabia também Songá, Sesotho, African, Swazi, Zulu, enfim. Era muito comum encontrar um estudante de graduação que conhecia 4, 5 idiomas. É muito impressionante isso para nós, porque o Brasil é multilingüe, há centenas de idiomas espalhados. Mais de 180 línguas faladas hoje, sem falar aquelas que nós perdemos, né? Pois é. E isso é algo que sempre me impressiona. Eu gosto demais. Gosto demais. O meu povo teve a língua perdida. Né? Então, a gente tem várias palavras soltas do Cambiuá. Inclusive, eu escrevia Cambioá. Alguns escrevem Cambioá e a gente, mais tradicional, escreve Condago, Cambiuá. Como era a oralidade, essa escrita a gente nem tem certeza, né? Mas bora ir mantendo. Aí, eu gosto demais de aprender também as línguas dos parentes aqui, que estão aqui em BH. Então, a gente tem os Pataxó, que é um grupo muito grande. Aí eu aprendo muitas palavras dos Pataxó, a gente se comunica bem. Inclusive, na feira, a gente consegue fazer negócio. É mesmo? Negociar, sem a pessoa entender. Então, é um pachorrã instrumental, né? Tem também a parente ticuna aqui, que ela fala muito fluente o ticuna, então ela ensina algumas palavrinhas, mas o ticuna é bem mais difícil. Então tinha uns parentes Guarani também, eu gosto muito do Guarani, porque eu sou estudiosa do Tupi, o que eu falo solto e eu trago no meu dia a dia é do Nhengato.
E eu sou estudiosa do Iengata, então assisto aulas, escrevo, estudo, porque é uma língua bonita. Que ótimo saber. E a palavra Iengata é Nhengaturupi, que quer dizer palavra boa. Olha só. Não dá. E eu sou apaixonada com a Iengata, porque é uma palavra boa. A sonoridade é incrível. É. E além dessa curiosidade toda. E com o meu povo, a gente está nesse resgate. A gente tem conversado, principalmente as mulheres estão mais empolgadas, mas a gente tem tanto trabalho que a gente vai ser um dos. Né? Enquanto isso, vamos aprendendo todas as outras que couberem nessas nossas cabeças. Avelinho, acho que é isso. Eu queria terminar a nossa conversa perguntando para você como você está vendo esse período de devastação um período tão obscuro e de devastação tão terrível de tudo que se parece com não sei nem o termo exato para usar, mas tudo que não se parece com aquilo que um certo tipo de fundamentalismo terrível e ultraconservador que tomou conta do país acontece nos últimos 2 ou 3 anos. Qual é a sua visão sobre esse período que a gente está vivendo e como você acha que a gente escapa disso? Nossa, guerreiro. Eu acredito que a gente, brasileiro comum, de modo geral, ficou muito naquela coisa de tentativa e erro, sem pensar nas consequências das tentativas, né? Então, odeio o PT, vamos colocar tudo que não é PT. Eu acho que eu sempre quis falar que a Arminha realmente era bom, então eu sempre odiei indígena e quilombola mesmo, eu quero ver preto morto, bandido bom, bandido morto. Foi dando-se tanta vazão a esse ódio que deixaram de perceber que essa tentativa em extravasar o próprio ódio ia atingir vidas reais. Não era só uma tentativa, um jogo político, se não der certo a gente tira. Nossas vidas ali em jogo. E nós, de uma certa forma, ficamos numa posição de alvo e não podemos ficar nessa posição de alvo porque tudo que eles querem é dizer de um lugar de vitimista. Os LGBT são vitimistas, negros, minorias, essa conversa identitária. Essa conversa identitária, inclusive, não elege. A gente percebe aí que a gente teve uma força de candidaturas trans sendo eleitas, mas nem sempre são candidaturas que vão empoderar outras mulheres ou pessoas trans. Existe muita alegoria também por aí. Acontece que, para nós sairmos dessa treva total, precisa descolonizar os próprios corpos que foram colonizados, a partir de nós mesmas. E nós mesmos, nós temos que ter coragem e ousadia para levar a nossa presença, a nossa beleza mental, intelectual, externa, estética, para todos os lugares, sem ter que nos comprometer. Porque não é possível que eu entenda ou que eu pense que essa treva vai passar por si mesma. Ela não vai passar por si mesma. A gente vai ter que abanar. A gente vai ter que fazer com que... Vai ter que mover para que isso passe. E movendo é se colocando, é se impondo, é ensinando, é falando, é letrando. É sendo realmente luz no meio da treva. A gente não vai poder se omitir e se colocar. Uma coisa também que eu não perdoo. É claro que eu vou ter que perdoar um dia, porque é ruim andar com mágoa, mas é ruim para mim, né? Mas o posicionamento, por exemplo, do presidente Lula, ele se escondeu, um homem com tamanha luz e tamanho poder de influência, depois que ele foi solto, ele se escondeu, não falou para aqueles que apoiaram ele enquanto ele esteve preso, não falou para o povo nordestino, não falou para Pernambuco, sabe? Deixou uma galera órfã na mão de um canalha genocida. Não se posicionou em nada. Pessoas aí que deixaram, não diz aí o Pequeno Príncipe, sabedorias, ser eternamente responsável por aquele cativo, ele cativou e depois largou para trás. Não se faz isso. A gente teve aí
outras lideranças, inclusive do ponto de vista das lutas que são chamadas hoje identitárias, né, do movimento negro, do movimento indígena, do movimento LGBTQ, e que, depois de um certo período, essas pessoas saíram de perto. Quando, por exemplo, eu lembro na época que o Jean Willis saiu do Brasil, eu questionei muito, aí o pessoal do meu partido falou, não, pega leve e tal. Eu falei assim, poxa vida, mas é agora que a gente precisa. Mas eu não estava sofrendo risco de vida. Ok. Respeitei por uma decisão pessoal, mas a gente não vai conseguir dissipar as trevas se omitindo de ser luz. E se omitir de ter uma postura coerente. Eu não posso achar que abrindo mão por uma questão de político partidário de uma sigla, e é porque é um parente indígena, que isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Não mistura água e óleo, não mistura. E para a gente poder ser luz nas trevas, a gente tem que ser tudo luz. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser coerente. Ou então seja coerente no erro. Ok, eu vou ser da merda. Eu vou ser da merda, eu vou ser da merda, não me diga nada de bom. E não vou fazer nada de bom também, não. Ótimo, seja coerente na merda, nas trevas. Agora, não vem ficar um pé lá, um pé cá, não, porque na hora que a canoa andar, um tiquinho você cai na água. Cai. E essa é a minha perspectiva, né? Eu só estou vendo só até aqui, não sei como vai ser mais além, né? Mais adiante. Mas até aqui o que eu estou vendo é que a gente precisa se posicionar enquanto luz inteiro. Não sei o que vai ser mais lá na frente, mas ficar um pé cá, um pé lá, não dá, não. Eu fiquei rindo aqui na minha cabeça, fiquei pensando desse jeito. Aí a perna vai abrir. Sei que vai. Já era. Você tá mudo, professor. Ai, desculpe, eu fechei outra vez aqui por causa dos ônibus que passam aqui. Mas eu concordo em geral com você, claro, você tem razão. E eu acho que tem também, da minha perspectiva, eu acho que eu tenho ouvido cada vez mais, inclusive, intelectuais e acadêmicos sugerindo que o espaço de atuação não pode seguir sendo apenas aquele para o qual eles foram especializados. Enfim. Porque, é claro, a academia não ensina a atuar de modo direto, objetivo. Então, assim, quando eu vejo o Safatli organizando em São Paulo, no pavilhão da ECA, reuniões imensas com dezenas e centenas de alunos para sair para campo na véspera de uma eleição, que massa! Aquilo é incrível. Tá certo, esse cara tem que fazer isso. Nós não temos nenhuma chance se não fizermos algo assim. Sim, sem medo, com coragem de trazer luz de verdade, sabe? E partilhando de mundos, não precisa ser uma coisa... Por isso eu estou falando que, às vezes, a questão partidária, a sigla, atrapalha, porque a gente é muito maior. Muitos universos podem coexistir e podem, mais do que coexistir, podem somar. E aquele que, né, eu até gosto de brincar com isso, que não, se não soma, suma. Mas há vários que podem somar. Vários. E que só está perdendo de não somar. Nós estamos perdendo por estratégias bobas. Por querer, tipo assim, mas o meu risquinho aqui tá mais... Eu prefiro mais para baixo, mas o meu risquinho podia ser mais para cima. Por coisas ínfimas. Uhum. A gente está perdendo uma potência enorme. E se escondendo e deixando de ser o que nós nascemos para ser. Essa beleza toda, essa luz toda, esse que chega para poder fazer os bichos correr. Eu acho que essa é a função da arte, inclusive, né? Oi? É. A função da arte também. Ela vem fazer com que as coisas saiam do lugar.
claro, é tirar as coisas de onde elas estão. Eu tive um professor que dizia, Décio Pignatari, o poeta concreto, que costumava dizer assim, Milton Nascimento é errado, a arte não tem dia onde o povo está, tem que tirar ele de onde ele está. Tem que tirar se ele está tendo que a arte não está lá, né? Tem que mexer com o lugar delas e jogar elas em outro lugar. Sim. E a arte também está no povo. A arte está em nós, no nosso fazer, isso que eu trago do pós-indígena, né? Dessa nossa essência, a gente vem ao mundo com a fim de embelezar. Muito isso, né? Mas eu acho que está por trás desse slogan a ideia de que a arte pode funcionar como um dispositivo de transformação muito radical, né? Assim, que tira mesmo você de onde você está, de onde você gostaria de estar, né? Joga você em um lugar. Nossa, que conversa gostosa! Eu achei que ia dizer. Tive uma entrevista mó chata, eu estou curtindo muito. Obrigada. Que ótimo. Eu fiquei muito feliz de conversar com você aqui. Não, Adriano também não ia conhecer gente chata. E você tem a cara de amiga do Adriano, a quem eu tenho autoestima assim, há muito tempo. A gente fez muita coisa junto, assim, fizemos um monte de projetos e coisas muito legais. Ok, eu me despeço aqui de você. Vou parar de gravar para a gente papear rapidamente aqui.